A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Quero gravar aqui mais um estudo, mais um vídeo no canal Efraim Ministério Sode. Também estarei compartilhando com o Facebook. Meu nome é Márcio Eleutério, tá? Esse estudo eu vou falar sobre os 3 filhos de Noé. 3 filhos de Noé. Eu já tinha alguma coisa, sabe, em mente. Aí, esses dias atrás, eu acabei assistindo um estudo do irmão Luiz Shimoyama, do canal Reino Eterno, onde ele fala, né, bastante desses 3 filhos de Noé. Inclusive, eu vou colocar na descrição embaixo, tá? No Face, no YouTube, o link embaixo, na verdade, do estudo dele, para que você assista ao estudo meu, né, dos 3 filhos de Noé, assista ao estudo que ele fez. Eu tenho certeza que o Senhor Deus vai acrescentar muita coisa na tua vida, né? Assim como eu recebi muitas revelações enquanto eu estudava e analisava o vídeo dele, né? Porque temos que analisar, né? Ele fez o estudo baseado na palavra, considerando os 3 filhos de Noé, onde o Senhor Deus configurou todas as nações, né? Tudo que iria acontecer no futuro, depois de Noé, Deus colocou nesses 3 jovens, né? Então, através do estudo dele, eu fiz anotações e tive muito acréscimos. Então, eu quero falar algumas coisas que ele falou, mas também eu vou falar bastante de acréscimos, né? Que eu recebi da parte do Senhor. Eu tenho certeza que se você assistir os 2 estudos, o meu e o estudo do irmão Luiz, com certeza Deus vai te dar acréscimos, né? Porque é assim que Deus trabalha. Deus usa a vida dos irmãos, né? A gente aprende uns com os outros, né? Ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Nós dependemos uns dos outros, né? Para aprender uns com os outros, tá certo? Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês a lousa, tá? E alguns nomes importantes. É claro que não cabe todos os nomes, né? Toda a descendência, não tem jeito. Então a gente destacou os mais importantes, né? Os que mais aparecem na palavra para trazer entendimento para nós, tá certo? Então vamos lá. Aqui você tem o primeiro filho de Noé, que é Sem. Sem gerou Elão, né? Elão gerou Assur. Assur gerou Arfaxade. Arfaxade gerou Lud. Lud gerou Arã. Arã gerou Eber, né? Eber, depois de Eber, teve mais 12 gerações, né? 12 descendentes. Aí apareceu Abraão. Abraão gerou Ismael. Gerou Isaac. Isaac gerou Esaú, né? Que é Edom. E gerou Jacó. Jacó gerou 12 tribos. Das 12 tribos, né, o reino foi dividido em 2 reinos, né? Casa de Judá e casa de Israel, né? Da tribo de Judá vem os judeus, tá? Para quem não sabe, né? É um estudo que eu indico, né? Para você pesquisar, procurar. Tem no meu canal, tem no canal do irmão Luiz Shimoyama, do irmão Pedro, o canal I, do irmão Israel Fontoura, irmão Clever do canal Sétimo Milênio. E tem outros irmãos aí que, conforme eu vou lembrando, eu vou falando, que estão fazendo estudos relacionados às 2 casas de Israel, com a escatologia do tempo do fim. Coisas dos últimos dias, né, que é importante a gente aprender. Então, as 2 casas de Israel, né, no caso o Efraim, que é o reino do norte, e a casa de Judá, que é o reino do sul, tá certo? Isso aconteceu nos dias de Salomão, né? Deus dividiu o reino. E aí ele permaneceu, ele disse lá no profeta Oséias, capítulo 1, né? Eu vou perdoar, né? Eu vou tolerar, né? Eu vou suportar os pecados da casa de Judá. Judá juntamente com Benjamim, né? São 2 tribos. Tribo de Judá e tribo de Benjamim. Eu vou tolerar, né? Eu vou suportar os pecados da casa de Judá. Mas da casa de Israel, 10 tribos, né? Que são 12 tribos, né? Se fica 2 do lado de lá, tem 10 do lado de cá. Essas 10 tribos ele disse, olha, vocês não são mais meu povo, né? Não sois mais meu povo. É um outro estudo, não dá para detalhar agora. Então ele lança, né, Efraim, casa de Israel, reino do norte, para o meio das nações, né, por todas as nações, na verdade. Ele lança, tá certo? Isso a gente, é um estudo grande, não dá para detalhar agora. E dos judeus viria o Messias, né, Cristo, que ele resgataria as ovelhas perdidas, né, que 99% das ovelhas perdidas é casa de Israel, né, que foi espalhada, né, estão dispersos até hoje. E os judeus ficou lá, né? Em Israel está até hoje, tá certo? Então, muito bem. Aqui então está essa coluna. A gente vai falar bastante coisa nessa coluna, bastante coisa nessa e bastante coisa na terceira coluna, tá? Na segunda coluna você vai ter os descendentes de Cã, que por sua vez tem bastante coisa, né? Muita coisa mesmo, né? Cã
gerou Cush, né? Também gerou Misraim, também gerou Put, também gerou Canaã, ou seja, 4 filhos, né? Misraim, né? Misraim fundou o Egito, né? Juntamente com Ismael. A gente vai aprender, ou juntamente, ou um pouco antes. Eu sei que os dois se juntou ali, né? Misraim com Ismael. E Misraim foi para o Egito, né? Fundou o Egito. Cush gerou Seba, gerou Avilá. Avilá é o território lá da Índia, China, aquela beirada ali, tá atrás do Irã. Gerou Sabitá, gerou Ramá e gerou Sabitecá. Ramá gerou Saamá e Dedã, ok? Cush, além dele ter gerado esses 5, ele também gerou Nimrod, né? Um personagem importante, tem bastante coisa para a gente aprender. Nimrod foi quem fundou Nínive, a cidade de Nínive. Essa Nínive está lá em Assur, né? Que é a Síria, né? Na nossa Bíblia está Assur, né? Mas no original, na Bíblia Católica, na original está a Síria. Então Assur, quando você lê Assur em Gênesis, está falando da Síria. Então Nimrod fundou Nínive, em Assur, tá? Em Assíria. Eu esqueci de falar aqui, ó, Lud, né, que é os líbios. Arã, que é a Síria, né? Então a Síria é império, Síria, país, tá? Síria está entre o Iraque, Turquia e Israel, está naquele miolinho ali, e perto da Arábia Saudita, né? Mas Síria é um pequeno país lá, né? E a Síria é um império, tá? É várias nações congregadas num só nome, tá? É um império a Síria. Síria e a Síria são coisas distintas, tá? Então voltando aqui, então Nimrod fundou Nínive, né? Que é a Síria, lá no território da Síria, numa planície, terra de Sinar, inclusive é Iraque hoje, que também fundou ou edificou Babel, né? Lá na Síria, ou no Iraque, campo de Dura. E essa Babel é Babilônia, né? Babilônia. E também Nimrod, provavelmente, né, na época dele, ele fundou Sodoma e Gomorra, né? Ou arquitetou alguma coisa. Ele está ligado com Sodoma e Gomorra, né? As obras dele, né? Sodoma e Gomorra tem características das obras dele. Voltando aqui em cima, então. Aí, o segundo filho, Misraim, que é o Egito, né, o que fundou o Egito, gerou Ludim, Adamim, Leabim, Naftuim, Patrussim, Casumim e Captorim, né? Esses 7 nomes, ou 7 homens, né, juntando num só, deu no nome Filisteus. Daqui saíram os Filisteus, tá? Depois o Putin não fala, né? Aqui pelo menos no Gênesis não fala dos descendentes dele, né? Mas se você procurar, você vai encontrar nos profetas, crônicas, reis, né? Mas Canaã, por sua vez, gerou, tá aqui, né, Canaã, gerou Sidom, né? Sidom, que é o Líbano hoje, gerou Et, gerou os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e os Amateus. Que quando você junta todos esses nomes, vai sair um nome cananeu, os cananeus, tá? Então beleza, então tá aqui apresentado os descendentes de Cã, ok? Depois a gente vai falar mais coisas de Cã, dos outros filhos, de Sem, né? E aqui tem Jafé. Jafé gerou a Gomer, Magog, nome bastante importante, conhecido, revelador. Gerou Madai, Javã, lembrando que Madai é os medo-persas, né? E Javã é a Grécia, né? Então veja que esses dois nomes vão aparecer lá no profeta Daniel, né? Tem ligação lá no profeta Daniel. Depois ele gerou também Tubal, Meseque, Tirbas, Askenaz, Rifate e Togarma, né? Então toda essa galera que está lá em Ezequiel 38 e 39, né? Todos eles, inclusive. Ezequiel 38 e 39. Então você vai ver os descendentes de Javã aqui embaixo, né? Elisá, Tarsis, Quitim e Dodamim, que também aparecem lá em Ezequiel, em outros profetas, bastante, Apocalipse, né? E nessa linha aqui está relacionado com os gentios, tá? Mais para frente você vai entender. Eu sei que agora fica difícil visualizar gentios lá no início, né? Na época de Noé. Mas é que Deus está trabalhando na área dos gentios, tá?
Então agora eu vou ler um texto para a gente então dar início ao estudo aí, tá? O texto está em Gênesis capítulo 9, versículo do 20 até o 27, que vai dizer assim: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. No caso, Sem e Jafé, né? Verso 23. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas com os rostos virados, cobriram a nudez do pai, sem que as vissem. 24. Despertando, porém, Noé do seu vinho, soube o que fizera ao filho mais moço, Cã, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. 26. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. 27. Engrandeça a Deus Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então olha só que coisa interessante, né? Quando Noé desperta do sono, do vinho, do sono não, né? Do vinho, né? Da embriaguez, e essa embriaguez tem coisas espirituais, né? É claro que é um assunto para um outro vídeo, tá? É uma embriaguez diferente daquilo que nós pensamos, né? Embora o texto literal esteja falando da embriaguez do vinho, mas você sabe que vinho significa outra coisa, espiritualmente falando. Então vamos lá. Quando ele acorda, desperta do vinho, o que ele fez primeiro? Maldito seja Canaã. Mas quem que viu nudez? Foi Cã, não foi? Por que Canaã tem que pagar o pato? Não somente Canaã, né? Porque Canaã, se for ver, né? Ele é o, vamos dizer assim, em poucas palavras, né? É o responsável, né, por quase todos esses povos aqui, né? Canaã, né? Foi ele que gerou, né? Saiu dele, enfim. Então, ou seja, Deus amaldiçoou todo um monte de gente que não tem nada a ver com o assunto. Por que será que o Senhor Deus amaldiçoou toda essa galera aqui, né? Se você já leu a Bíblia toda, né? Principalmente a época dos cananeus e filisteus, você sabe que foi um povo feroz na terra e que deu trabalho para Israel, né? E até hoje os filisteus dão trabalho, né? Se você estudar um pouquinho mais os profetas, você vai ver que até hoje dá trabalho essa galera aqui. Então, mas por que o Senhor Deus amaldiçoou Canaã, né? Por que será? Então aqui está um ponto, uma pergunta. Por que Deus amaldiçoou, né? Ou seja, toda a galera, né? Vamos por a maior parte aqui é África, né? Etiópia, África. O que os negros da África têm a ver com o pecado de Cã? Tá? Você vai ter respostas, né, do Senhor Deus através da palavra para tudo isso, né? Para essa pergunta. Já já a gente vai ver. E a outra promessa foi para Sem, né? A segunda promessa, né? Bendito seja o Deus de Sem, e lhe seja, né, Canaã servo, né? Então Canaã tem que ser servo de Sem. E seja bendito o Deus de Sem. Já para Jafé, no caso aqui Jafé, né? Jafé recebeu um convite, né? Habite Jafé, né? Ou melhor, engrandeça Deus a Jafé, engrandeça, observe, engrandeça. Qual é a maior multidão de povos que existe hoje, povo de Deus? Não são os gentios? Se você parar para pensar, porque de Israel mesmo, se você for analisar, é poucos, né? Então, engrandeça, seja engrandecido Jafé, e habite ele nas tendas de Sem. Por quê? Porque das tendas de Sem, Sem é descendente direto de Abraão. Abraão é descendente direto do Cristo. Certo? Paulo vai falar lá em Gálatas que nós somos cordeiros com Cristo segundo a promessa feita a Abraão, nós gentios. Então nós, gentios, Jafé, recebeu um convite para habitar nas tendas de Sem. Essa tenda é Cristo, né? Então nós estamos nas tendas de Sem. Agora eu quero ler um texto, um ou vários textos, na verdade, relacionado com a nudez. Que nudez foi essa? Porque a lei, né, não está na época da lei aqui ainda, mas a lei fala que é a abominação
o filho ver a nudez do pai, né? Ou da mãe. Então vamos ler alguns textos relacionados com nudez. Vamos lá. O primeiro texto está em Isaías capítulo 3, do 6 até o 11, né? Se você ler o capítulo todo, você vai ver que está falando dos últimos dias, segundo a vinda de Cristo. Versículo 6 até o 11 eu vou ler, capítulo 3. Quando alguém se achegar a seu irmão e disser: na casa de seu pai, tu tens roupa, tu tens vestimenta? Toma sobre ti, né, no caso, o governo desta ruína. No caso que ele está falando de Jerusalém. Está arruinado, né? Naquele dia, levantará este a sua voz e vai dizer: não sou médico, e não tem pão na minha casa, e muito menos roupa, né? Não tenho roupas, né? Na minha casa não tem veste. E não me pões por príncipe deste povo, no caso, Jerusalém. Não me coloque por príncipe, né? Porque lá o povo está sem vestes, né? Está todo mundo procurando roupa lá, né, nesse tempo. Se você ler o texto, você vai ver. Galera, você tem roupa na sua casa? Não tem, rapaz, não tem roupa não. Ah, mas seja rei, seja governo sobre a minha casa lá, no lugar que eu moro. Não, não dá não, cara, porque eu não tenho roupa. Ninguém tem roupa, olha só que interessante. Falando da nudez. Verso 7, ou melhor, 8. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença, né? Presença, tem outras traduções que vai falar manifestação, né? E se você continuar lendo ali, você vai ver que vai um pouquinho mais para baixo, os homens vão começar a se colocar em cavernas, vão se esconder, porque o profeta Isaías vai falar: porque quando ele aparecer, quando ele se manifestar, quando a sua gloriosa presença se manifestar, né, os homens vão se esconder. Verso de número 9. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado, e não os encobrem, cuja sua alma, porque fazem o que é mal a si mesmo, né? Então Jerusalém está sendo comparada com Sodoma, nesses dias, nos últimos dias. Isso é futuro nosso. Jerusalém está sendo comparada com Sodoma. E eles publicam a sua nudez, publicam o seu pecado, e não as encobrem. Porém, eles estão buscando. Tem veste aí? Tem roupa aí? Não tem. Verso 11. Ou melhor, o 10. Dizeis aos justos que bem lhes irá, porque eles comeram ou comem do fruto das suas mãos. Né? Isso está falando de ações, de obras. Ai do perverso, mal lhes irá, porque a sua paga será a obra das suas próprias mãos. Vamos lá. Outro texto. Apocalipse, capítulo 3, versículo de 17 e 18. A igreja Laodiceia vai dizer assim: pois dizeis, estou rico, abastado, e eu não preciso de coisa alguma. Porém, não sabes que é infeliz? Sim, é miserável, pobre, cego e nu. Veja que está falando de vestes, né? Essa igreja está nu. Aconselho que compres de mim ouro puro, refinado pelo fogo, e que sejas ricos, né? E compres de mim vestiduras brancas para vestir, a fim de cobrires a tua nudez vergonhosa, nudez, vestes. E colher para seus olhos, a fim de que vejas, né? E por que Apocalipse, a última igreja, está tratando de vestes, né? E a promessa que Jesus vai fazer para aqueles que ficarem com ele, forem fiéis a ele, vão receber vestiduras brancas, né? Para cobrir a nudez vergonhosa. Apocalipse 19:8 vai confirmar que as vestes que os homens estão procurando, as pessoas estão atrás, são os atos de justiça. Mas atos de justiça só podem praticá-los quem foi justificado, né? Não tem como alguém não justificado praticar atos de justiça, né? Então a glorificação do corpo, o revestimento de vestiduras brancas que nós vamos receber, são a recompensa, são a consequência dos nossos atos de justiça. E os atos de justiça só podem ser feitos, né, realizados, somente quem foi justificado. Tá? E como que é isso? Agora que a gente vai entender então algumas coisas.
justificado, né? Então, como essa galera foi amaldiçoada por conta de uma nudez que Cã viu, né? Nudez do pai, e isso é abominação, não pode acontecer isso. Porém, o que acontece? Sem, que eu já falei anteriormente, sem Abraão é descendente direto de Sem, né? De Abraão vem os judeus, dos judeus vai vir Cristo, tá? Só que olha só que interessante. Cristo nasceu onde? Jesus Cristo nasceu onde? Nasceu em Belém, né? Lá dentro do território da Judéia. Belém é Jerusalém, né? Hoje é Israel, né? Mas na época, ou melhor, lá atrás, no momento dessa nudez aí que iniciou, que Deus profetizou algo para o futuro, foi onde? Canaã, né? Os cananeus, mas é Canaã. Mas foi justamente em Canaã que Cristo nasceu. Ou seja, ele nasceu no meio do povo que foi amaldiçoado. Justamente lá no meio do podridão. No meio das cobras, no meio dos escorpiões, no meio dos espinhos, né? Então ele nasceu justamente ali para justificar. Né? Abacuque 2 vai falar que o justo viverá pela fé, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não cometeu pecado, se fez pecado, se fez maldito, se fez maldição em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então fomos justificados nele, né? Recebemos justificação através da sua morte e ressurreição. E essa justificação, né, Gálatas também vai falar, né? Maldito, Gálatas 3, né? 10, 12, 11, 12, 13, por ali. Vai falar que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Cristo foi pendurado no madeiro, então ele se fez maldição, ele se foi maldito, né? Ele recebeu então a punição de Cã, que foi para Canaã na verdade, né? O pecado de Cã. Então para cobrir o pecado, então ele se fez pecado, ele se tornou pecado, nasceu no meio desse povo para justificá-los. Não só eles como como também estes que receberam o convite, né? Agora, como que Deus vai julgar? Por exemplo, tem lugares, né? Vai haver lugares que talvez o evangelho não chegue com a sua plenitude. Aí Deus vai ter que julgar onde? Na consciência do homem, né? Mas também, por exemplo, se eu sou um cara, vamos dizer aqui, estrupador, assassino, mentiroso, caloteiro, sei lá, toda a sorte de pecado está morando em mim, tá certo? Habita em mim. E eu pratico tudo isso, e não me arrependo, eu vou fazer parte das tendas de Cã, né? Ou seja, eu sou maldito, sou amaldiçoado. Porém, houve um convite, porém existe a questão do livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Então, se eu me arrepender das minhas obras e não transgredir mais as leis de Deus, os princípios que Ele colocou, eu passo para as tendas de sempre, porque eu recebi um convite. O convite foi aberto, né? Livre-arbítrio, né? Deuteronômio 30, né? Eis que 30, Deuteronômio 28 também fala, mas 30 fala mais repete, né? Eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, né? A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção, né? Para não ser maldito e para não ser a morte, né, no caso. Então nós temos o convite e temos o livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal. Então quem não escolhe vai fazer parte dessa tenda, né? Dentro dos malditos. Tá certo, meus amados? Então eu vou finalizar essa parte, tá? Não vai dar para fazer tudo numa parte, eu pensei que daria, mas como tem bastante coisa ainda para falar, na segunda parte eu quero tratar bastante de Nimrod, quero tratar bastante desse personagem aqui, onde eu recebi bastante revelação, tá? Eber teve 2 filhos, e esses 2 filhos se opuseram à ordem de Nimrod, né? Tá certo? Então esses 2 filhos que Eber teve prefiguram as 2 testemunhas de Apocalipse 11. É isso que eu vou tratar na segunda parte. O que mais que eles fizeram, né? Além desse Eber. E tem mais algumas coisas para a gente entender aqui, ó, que vai trazer entendimento e revelação, né, lá no profeta Daniel. E mais alguns textos que eu vou usar aí, que Deus vai nos abençoar por meio da sua palavra, tá? Que Deus te abençoe e aguarde a próxima parte em nome de Jesus.